Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje vamos falar sobre um Exu, o Exu da Sete Lira. Uma história impressionante e pouco conhecida. Fica comigo aqui até o final. Não esqueça de dar seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. O Exu da Sete Lira, também conhecido como Seu Sete Lira, é uma entidade da Umbanda. A sua história conta que ele foi um homem chamado José, que era um exímio fabricante de liras. Aliás, o seu talento era tamanho que ele fabricava 7 modelos de liras, com perfeição. Porém, José não era apenas um fabricante de liras. Ele tinha um dom paranormal, tinha dons paranormais, né? Que nos dias atuais chamamos de médiuns de cura. Ele também tinha sonhos premonitórios e conseguia ver a aura das pessoas. O José ele era um homem muito carismático e querido, né, pelos seus clientes, o que lhe rendeu o apelido de Rei das Sete Liras. Porém, José não fazia sucesso somente com seus clientes. Ele fazia muito sucesso com as mulheres, e isso lhe gerou uns problemas, né? Quando ele se meteu com uma mulher casada. O marido, cheio de ódio e desejo de vingança, denunciou José à igreja, onde ele foi preso, torturado e condenado à morte na fogueira por bruxaria e pacto com o demônio. Poderíamos pensar que a partir daí o José assumiu o seu papel de Exu, mas não, na verdade não mesmo. Segundo a história contada pelo próprio Exu, Sete Lira, ele ainda não era a hora dele assumir essa missão. Por isso ele reencarnou mais uma vez no século XIX como músico e luthier, que é um fabricante de instrumentos musicais. Novamente ele nasceu com dons paranormais de cura e a capacidade de ver e interpretar a aura das pessoas. Mas a sua vida, mais uma vez, foi marcada por tragédia. Ele foi assassinado e por pessoas que não entendiam o seu dom e a sua missão na Terra. Após essa segunda encarnação, José não voltaria mais à Terra como um homem. Agora a sua missão era retornar como um Exu, o Exu da Sete Lira. Mas antes de continuar, eu vou explicar o que é um Exu. O Exu ele é uma entidade espiritual, não confundir com demônios. Ele é presente na Umbanda e no Candomblé. Ele é um guardião e o intermediador entre o mundo espiritual e o mundo material. E como foi que o José se tornou o Exu das Sete Liras? Bom, segundo as tradições da Umbanda, essa transformação se chama exunização. E ela acontece segundo 5 etapas. A primeira etapa é a decadência espiritual. O espírito tem a oportunidade de reencarnar várias vezes, mas ele acaba falhando ou sendo desviado da sua missão como encarnado. No caso do José, ele foi impedido nas 2 encarnações, que temos aí conhecimento de seguir, né, com a sua missão, de curar e ajudar as pessoas. Na segunda fase é a reabilitação. Continuando a usar o José como exemplo, ele foi levado para um plano dimensional mais denso, mais elevado, onde um Exu guardião será o seu tutor. Lá ele será ensinado sobre a sua nova missão. Terceiro, metamorfose. Orientado pelo Exu guardião, o José vai deixar de ser o espírito José e será transformado numa nova matéria, a de um Exu. No quarto, a associação. A metamorfose foi concluída. José agora deixa de ser apenas um espírito e passa a ser oficialmente um Exu. E ele pode escolher agir sozinho ou estar ligado a um Exu mais evoluído. Mas essa decisão pertence somente a ele. 5. A função e o seu papel. Exus são executores da lei divina e por isso eles não são bons ou maus. Seu dever é manter o equilíbrio do mundo espiritual e que a justiça seja sempre feita, tanto no mundo terreno como no mundo espiritual. Já sabemos como uma alma se torna um Exu e agora eu vou explicar de forma bem simples por que os Exus precisam de uma mãe ou pai de santo.
Eles precisam porque a mãe ou o pai de santo, eles ajudam a guiar e orientar o Exu nas suas missões espirituais terrenas. Eles ajudam ao Exu a canalizar a sua energia para onde ela deve ir. Eles também são protetores dos Exus, fazendo rituais e oferendas que os protegem, além de serem intermediários entre os Exus e as pessoas que pedem ajuda, e ainda são responsáveis pela iniciação dos futuros pais e mães de santo que cuidarão dos futuros dos terreiros. Agora que está tudo mais ou menos explicado, né? Eu vou falar sobre a mãe de santo que tinha como seu guia espiritual o Exu da Sete Lira. E quando eu terminar aqui, vocês vão entender por que é importante falar dela e da sua ligação com esse Exu. Cacilda de Assis, mais conhecida como Mãe Cacilda, nasceu em Valença, Rio de Janeiro, em 15 de março de 1917 e faleceu em 21 de abril de 2009. Ela foi a mais famosa mãe de santo dos anos 60 e até 80, por incorporar o Exu da Sete Lira e também por tornar popular na mídia brasileira a Umbanda. A Mãe Cacilda, no seu aniversário de 7 anos, sofreu um desmaio e esse desmaio evoluiu para um coma. Os médicos não conseguiam, identificar o motivo do coma e os pais da Cacilda entraram em desespero. Nisso, os tios da menina tentaram convencer os pais a chamar uma benzedeira. Eles foram contra, mas como a menina não tinha evolução no seu estado de saúde, eles cederam, a ideia, e a benzedeira, quando viu a menina, falou aos pais que ela estava sob ataque espiritual e precisava ser encaminhada para a Federação Espírita Brasileira, porque ela tinha que desenvolver a sua mediunidade para não sofrer mais esses ataques. E chegando lá, a menina saiu do coma e os pais entenderam que esse era o destino da menina. Nascia ali a Mãe Cacilda, que nas décadas de 60 e 80, ela apresentou para todo o país os rituais de esquerda, que antes dela eram considerados rituais de magia negra. Mas por causa da Mãe Cacilda, esse preconceito foi se diluindo, tanto que na década de 70, as sessões de sábado à noite chegavam a ter 20 mil pessoas presentes no terreiro. As reuniões começavam às 21 horas de sábado e até o final da tarde de domingo. Essa sessão era dedicada à gira do seu sete. E para comportar toda essa gente, o terreiro era um sítio com vários hectares de terra. E não era somente as pessoas comuns e anônimos que frequentaram o terreiro da Mãe Cacilda e do Exu Sete Lira. Personalidades como Tim Maia, Pelé, Fred Mercury e até alguns integrantes da banda Kiss estiveram lá para falar com o Exu, que também foi músico. Mãe Cacilda foi a primeira mãe de santo a ter um programa de rádio voltado para as religiões afro, no Rio de Janeiro, que ficou no ar entre os anos 60 e 70 na Rádio Metropolitana do Rio. Por causa desse programa e do sucesso da gira do Sete Lira, ela foi convidada para ir ao programa Buzina do Chacrinha na Rede Globo. Então, no domingo 29 de agosto de 1971, Mãe Cacilda entra ao vivo no programa, toda paramentada com seus trajes de mãe de santo e com seus assistentes e seus atabaques, e ela incorporou ao vivo na TV o seu Sete Lira, que fez uma oração em nome do filho do Chacrinha, que havia ficado tetraplégico por bater a cabeça no fundo da piscina durante um mergulho. Isso fez o apresentador ir às lágrimas, mas nem tudo foram flores. Muita gente passou mal na plateia e algumas chacretes chegaram a incorporar no palco. Mas não pensem que isso fez o programa parar. Ela ficou até o final e ainda foi levada, incorporada para outro programa na extinta TV Tupi, concorrente da Globo. Esse programa era do apresentador Flávio Cavalcante. Lá não foi diferente, com várias pessoas da plateia passando mal ou entrando em transe no programa ao vivo.
A única diferença que teve da apresentação da Mãe Cacilda no programa do Chacrinha e do Flávio Cavalcante é que, no programa do Cavalcante, na porta da TV Tupi, formou um congestionamento de 2 quilômetros e uma multidão queria entrar à força no estúdio, onde estava, né, a Mãe Cacilda, para falar com seu Sete Lira. A emissora teve que chamar a polícia, que foi impedir a invasão e quase destruição do estúdio do programa. Claro que esse sucesso todo não deixaria a poderosa e influente Igreja Católica satisfeita, ainda mais que os 2 programas que ela participou no mesmo dia deram visibilidade internacional para a Mãe Cacilda e as religiões de matriz africana. Por isso, na sexta-feira, 3 de setembro daquele mesmo ano, a CNBB, Conferência Nacional de Bispos do Brasil, fez uso de uma publicação do jornal Notícias Populares que havia saído no dia 1º de setembro, afirmando em sua capa que um homem chamado Everaldo Ferreira da Silva havia tirado a própria vida após ter assistido a Mãe Cacilda incorporar no programa do Chacrinha. Apesar de absurda a notícia, pessoas foram atrás da verdade e foi descoberto que ele cometeu o ato extremo às 13h30 da tarde, que era o horário do programa Silvio Santos na Rede Globo, e que a hora que o programa do Chacrinha começou, o corpo do rapaz já estava no necrotério e, por consequência, isso inocentaria a Mãe Cacilda, mas, mesmo assim, ele foi responsabilizada e a CNBB tirou proveito da situação a fazer um pronunciamento através do bispo Dom Ivo Lochester, que a Mãe Cacilda, sua entidade, Sete Lira, sujaram a imagem do Brasil no mundo. O golpe de misericórdia foi dado pelo Manuel Queiroga, presidente da Associação e Preservação dos Cultos Africanos, que foi convidado a participar do programa Silvio Santos na Globo. Ele se posicionou contra a Mãe Cacilda de forma indireta, onde ele atacou ela por enriquecimento às custas de pessoas desesperadas e por sujar o nome da religião. A mim parece ciúmes e despeito, né? Era uma época de ditadura militar e a cúpula da igreja que andava lado a lado com os militares, e aconteceu o que já era esperado com a repercussão da Mãe Cacilda nos 3 maiores programas da TV da época. Juntando com o descontentamento da Igreja Católica, o programa do Chacrinha e do Flávio Cavalcante tomaram uma suspensão de 7 dias, o que assustou os diretores dessas emissoras, que se reuniram para decidir que os programas de mau gosto, ou seja, programas que desagradam a ditadura e a igreja, não devem mais ir ao ar. Mãe Cacilda e o Exu da Sete Lira ficaram fora da grade na mídia, né? Mas isso não impediu que o terreiro continuasse e que nas giras de até 2.000 pessoas fossem atendidas. Mãe Cacilda não está mais entre nós, mas isso não impede que o Exu da Sete Lira continue o seu trabalho. Hoje ele é pouco conhecido fora da Umbanda, mas ele está lá, cumprindo o seu papel. Se você ficou até o final, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.